Partiu. Então, pessoal, hoje a gente vai estudar mais um pouquinho sobre tratamentos térmicos, fechar esses tratamentos térmicos aí, e vamos aprender um pouco mais sobre tratamentos termoquímicos, né? A gente vai também relembrar alguma coisa da aula passada, de Martempra, Austempra, né? Que está relacionada à têmpera, não é à toa, ter esse nome, e a gente aí já vai passar para os tratamentos termoquímicos, tratamentos superficiais, que são muito importantes para a indústria. Então, o que seria a Martempra? Né? Quando a gente está fazendo aí um resfriamento, o resfriamento de têmpera é um resfriamento muito, muito brusco, né? Muito violento. Então, quando se faz esse resfriamento, normalmente, né, acontece de haver distorções de temperatura ao longo da peça. Especialmente se a sua peça for uma peça grande, né? Se for uma peça grande, com uma espessura, né? Uma peça grossa, por exemplo, uma espessura grande, o que vai acontecer? Vai ter um gradiente forte de temperatura. Você está resfriando ali muito rapidamente, né? Por exemplo, num meio de resfriamento brusco, né? Que seria, por exemplo, uma água, uma salmoura, o que quer que seja. E aí você fazendo esse resfriamento, você tá todo mundo vendo o slide, tá todo mundo me ouvindo, né, pessoal? Acredito que sim. Você faz, tá todo mundo me ouvindo. Então tá bom. Você fazendo esse resfriamento, né, é bem provável que haverá distorções na sua peça, distorções de temperatura, né? Então, por exemplo, você retira calor ali muito rápido, não dá tempo da peça do seu objeto entrar em equilíbrio térmico e acaba que a superfície vai ficar mais fria e o núcleo dela vai continuar ali, às vezes até próximo da temperatura de austenitização, se não em temperatura de austenitização, né? Vai continuar, por exemplo, que seja como austenita instável, né? Então, o que seria e o que isso acarretaria para a gente, né? Quando você tem esses gradientes térmicos dentro da sua peça, é comum que ocorram ali tantas tensões, né? Tensões térmicas, né? Mesmo assim, uma região está mais dilatada que a outra, e essas tensões elas ficam tão grandes a ponto de fazer com que a peça ela curve, né? Ela sofra distorções, por exemplo. Não sei se vocês já viram naqueles programas que o pessoal faz facas na televisão, a hora que eles mais rezam, digamos assim, é a hora que termina de preparar a lâmina, vai fazer o tratamento térmico e enfia a sua lâmina ali no seu líquido, né? Vai fazer a têmpera, e aí eles sempre rezam para aquilo ali não entortar, porque se a sua lâmina encurvar, você perdeu o seu trabalho ali naquela lâmina, né? Lá no programa. Isso aí, se vocês virem algum dia esses programas que o pessoal faz faca, né? Tem vários programas aí que faz faca, que eu acho bem interessante, por sinal. Eles têm essa preocupação, né? De não deixar essa faca encurvar, né, ou essa espada encurvar na hora que vai fazer a têmpera. Então, além de tensões, de distorções, né, essas tensões elas podem também gerar trincas, né? Às vezes pode gerar uma região mais dura em um lugar e menos dura em outro, sendo que você planejou que não ficasse assim, que ficasse mais uniforme, enfim, né? Então aqui, por exemplo, isso aqui é uma metal de uma picareta, né? E foi feito aqui a têmpera, mas vejam que foi feito um ataque aqui com iodo que conseguiu revelar essa diferença de microestrutura aqui, ó. Então veja que aqui tem uma microestrutura diferente dessa região. E se for olhar, e esses pontos aqui, ó,
são os pontos onde foi feito os testes de dureza, né, os ensaios de dureza. Se você for comparar aqui, você vai ver que até aqui, né, uma dureza mais ou menos parecida, e daqui para cá, uma dureza bem mais alta, justamente pelo fato de que teve uma falta de homogeneidade na sua picareta, né? Isso não é saudável para o processo. Então, a Martempera, o que ela faz? Né? É um processo que, para evitar essa falta de homogeneidade, é feito um resfriamento, e esse resfriamento ele não atinge a temperatura de obtenção da martensita. Não atinge aquela linha M1 lá, MI, né, aliás. Fica acima daquela linha. E quando chega ali acima da linha, mantém a temperatura ali em torno de 350 graus, por exemplo, como se você fosse obter uma bainita, né? Mas antes mesmo de começar a formar a bainita, aí faz a têmpera de fato. E por que fazer isso, né? Fazer esse resfriamento, essa interrupção do resfriamento, manutenção acima da temperatura de obtenção da martensita e depois fazer a têmpera. É justamente para que você consiga obter uma peça com a temperatura mais homogênea em toda ela, né? Então, você consegue fazer com que a sua têmpera, né, a sua martensita, ela surja em toda a sua peça e evite que, por exemplo, ou na maior parte da sua peça, e evite, por exemplo, com que só na superfície você tem a martensita e no centro você tem outras microestruturas, como perlita fina, né? Normalmente vai dar uma perlita fina aí, pelo fato como é uma têmpera, né? O resfriamento é rápido. É, esse, esse novo equilíbrio térmico, né? Quando você faz esse resfriamento, esse novo equilíbrio térmico, ele ocorre, por exemplo, em um banho de sal, né? Então, sal, quando você olha para o sal, você pensa em sal, provavelmente você deve pensar em sal de cozinha, né? Mas existem inúmeros outros sais, né? O sal de cozinha, o NaCl, é apenas um desses sais. Existem sais com maior temperatura de fusão, sais com menores temperaturas de fusão, e tem sais que a 350 graus Celsius, por exemplo, eles estão em estado líquido, né? Então, são utilizados sais específicos para esses casos, para que quando chegar ali naquela temperatura, você consiga manter a peça ali imersa naquele banho, né? E posteriormente faça aí uma nova um novo resfriamento, por exemplo, em salmoura, né? Fazer um resfriamento bem brusco. É importante salientar que, apesar de você fazer essa interrupção do resfriamento, isso não faz dispensar o revenimento, né? Você está obtendo ali a martensita, né? Então, naturalmente, você vai precisar de um tratamento térmico posterior para alívio de tensões, para homogeneização, e o revenimento vem para isso aí. Então, seria isso aqui, a martêmpera. Quando você faz o resfriamento, é como se existissem duas curvas, duas curvas de resfriamento dentro da sua peça. É como se uma curva de resfriamento ela fosse mais brusca, né, mais inclinada, que seria justamente na região da superfície, existindo um gradiente aqui até o centro, e no centro esse resfriamento mais brando um pouco. Ah, mas a diferença é tão pouca e a martensita foi obtida aqui do mesmo jeito. Porém, essa martensita, quanto mais você chega para frente, mais diferente ela vai ficando da martensita que se faz com a temperatura, com uma taxa de resfriamento mais alta, né? Então,
Se você, essa martensita formada aqui, ela é diferente dessa martensita aqui, né? Aqui os grãos da martensita, inclusive, as agulhas vão ser mais grosseiras, enfim. E o mais importante é que essa microestrutura vai ser diferente dessa, e com isso você vai ter uma peça não homogênea, vai ter distorções, pode ter tensões, né? Tensões devido a essa diferença, de essa variação de temperatura, e até mesmo trincas, né? O que se faz na martêmpera, então, diminui a temperatura até chegar aqui próximo da temperatura de obtenção da martensita, né? Mantém essa temperatura estável por um tempo, né? E quando a temperatura do centro ficar aproximadamente igual à temperatura da superfície, aí sim se faz uma nova um novo resfriamento para se obter uma estrutura mais homogênea em toda a sua peça, ok? Vamos lá. Pronto, vamos da martêmpera. Agora vamos falar um pouco de austêmpera. Austêmpera é um tratamento térmico para obter a tal da bainita, né? A gente já estudou bastante a bainita. Agora, a bainita seria essa microestrutura aqui, né? Seria essa microestrutura aqui. E o que é essa bainita? A bainita é uma matriz de ferrita na qual você tem sementita dispersa, né? Lembrando que aqui, ó, por exemplo, esse daqui não é um aço eutetóide, esse aqui é um aço hipoeutetóide. Hipoeutetóide por quê? Porque tem uma fase proeutetóide aqui de ferrita. Se essa fase proeutetóide fosse de sementita, a gente teria um aço hipereutetóide. Se não tivesse fase proeutetóide aqui, ó, a gente teria um aço eutetóide. Vejam que o diagrama ele muda um pouco, né, de um caso para outro, né? Esse gráfico aqui provavelmente nem aço ferro-carbono puramente ele seja, talvez seja até um aço com algum teor de liga, ok? Mas a bainita está aqui, né? Então aqui para frente, aqui para cima a gente tem uma perlita grossa, aqui para cá a gente tem uma perlita fina, né? E quanto mais fina ela vai ficando, ela chega uma hora que deixa de chamar perlita fina e passa a se chamar bainita. É como se fosse uma perlita muito, muito fina. De tão fina, você não tem mais aquelas lamelas de sementita, né? As suas lamelas de sementita viraram microgrãos de sementita dispersos em uma matriz de ferrita. Então, pessoal, a austêmpera, ela seria o quê? Seria um tratamento isotérmico de obtenção de bainita, né? Justamente pelo fato de que, para obter bainita, ao chegar nessa temperatura, você tem que esperar um certo tempo para a obtenção de bainita. Tá? Chegou aqui e você pode resfriar. Pode falar, gente. Tranquilo, né? Então vamos lá. Ô, Felipe, Opa, não sei se está para todo mundo, mas aqui a sua voz está saindo cortada demais. Eu não sei se é problema na minha internet ou se está para todo mundo. ih, rapaz, vamos ver aqui. A minha também tá saindo cortada. Então, o que vocês acham de encerrar a nossa chamada e começar ela de novo? Posso? Pode, Talvez por seja. mim pode. Ok.